Olá, aqui é o Rodolfo. Hoje eu vou te dar aqui 5 passos para você organizar e sair das dívidas. É importante que você siga esses passos na ordem que eu vou dar, até porque os passos a gente tem uma dependência entre um e o outro. Então, por exemplo, dificilmente você vai conseguir fazer o passo 5 sem você ter feito o passo 2. E, por exemplo, dificilmente você vai conseguir fazer o passo 4 sem ter feito o passo 1. O primeiro passo é você fazer o mapeamento das dívidas, ou seja, um levantamento de tudo aquilo que você deve. Isso vai te dar um pouquinho de trabalho, porém você deve fazer isso com muita calma e apurar tudo que você deve no valor mais justo possível. Você pode fazer isso através da caneta e de um papel, por exemplo, ou até colocando ali no Excel. Então, de um lado, basicamente, você vai colocar o valor que você deve, a data de vencimento, você vai colocar também o fornecedor, o credor, até a instituição bancária que você deve, e também do outro lado você vai tentar apurar aí o total de juros que está embutido ali dentro daquela dívida. Feito isso, você vai gerar todas as informações necessárias que você precisa para você dar os demais passos. O segundo passo é o tempo. Você vai ter que estabelecer um tempo necessário para que você pague essas dívidas. Na vida, e assim como finanças, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, por exemplo, você pode estabelecer o tempo de 1 ano, de 2 anos, de 3 meses, de 6 meses, não importa. O importante é que você entenda que quando você coloca um tempo para executar uma tarefa, o seu cérebro já começa a processar isso e trabalhar em cima disso. E se você não coloca um tempo, e aí qualquer tempo serve, você tem a tentação de cair na procrastinação, ou seja, na inércia, ficar parado, achando que sempre no futuro você vai conseguir resolver aquele problema, quando na verdade você não está fazendo movimentação nenhuma. Então você vai adiar aquilo dali para outro dia, e aí esse outro dia pode virar para o outro mês, esse outro mês pode virar para o outro ano e assim sucessivamente. E quanto mais tempo você levar para quitar uma dívida, saiba que menos dinheiro você vai ter, até porque quanto mais tempo a dívida leva para ser quitada, mais juros vai correndo. Quanto mais juros vai correr, maior essa dívida vai ficar. Então você tem que estabelecer um tempo, seja ele qual for, tentar trabalhar dentro desse tempo. É claro que no meio do caminho pode acontecer algumas coisas que vai fazer que você consiga aí pagar um pouco mais rápido ou um pouco mais demorado. Mas ainda assim, se você estabelecer um tempo, já é uma medida muito positiva para você começar a dar os primeiros passos na quitação das suas dívidas. O terceiro passo é renda extra. E antes de dar o terceiro passo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E se você é inscrito, deixa aí seu likezinho para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A renda extra é fundamental para que você junte o máximo de dinheiro em menor tempo possível para você quitar as suas dívidas. É claro que o problema de dívida não se resolve com dinheiro, mas no primeiro momento você vai ter que ter dinheiro. Então fazer renda extra é uma ótima alternativa para que você consiga recursos para quitar as suas dívidas. E aí você pode, por exemplo, trabalhar os finais de semana, prestar algum serviço aí que você tem habilidade, ou até mesmo fazer hora extra aí no seu trabalho, vender algum produto, seja online ou até fisicamente, enfim, você vai usar a sua criatividade. Lembrando que quando você está com dívida, é como se você tivesse com uma hemorragia e você vai ter que estancar aquele sangue. Então a melhor forma de você estancar esse sangue é acumulando dinheiro. O dinheiro, no primeiro momento, ele vai te ajudar a sair desse caos. Não só a renda extra, também como a venda de usados. A venda de usados também vai te ajudar bastante a você juntar dinheiro para você resolver esse tipo de problema. E aí, por exemplo, se você tem alguma coisa aí dentro da sua casa, seja um eletroeletrônico, seja um tênis, um notebook, um celular, uma blusa, qualquer coisa que você não usou nos últimos 3 meses, é o ideal que você venda. Mesmo que esse item seja vendido por um valor de desapego, por exemplo, 10, 20, 30 reais. Porém, isso vai te ajudar. E sempre lembrando, qualquer dinheiro é bem-vindo. E você pode fazer isso também através da internet, por exemplo. Pode vender aí para algum conhecido seu. Mas o ideal é que nesse primeiro momento você entenda que você vai ter que juntar, acumular o máximo de dinheiro possível no menor tempo possível para que você possa aí desafogar o seu orçamento financeiro. Feitos os 3 passos, vamos para o 4º passo, que é a negociação. Você pode negociar fisicamente, indo lá pessoalmente no banco ou na loja que você deve. Você pode negociar através do telefone, do WhatsApp, por exemplo. Esse passo é um passo que você vai ter que ter um pouco de paciência, até porque ele vai te demandar um pouco de tempo. Então, se você deve mais de um banco ou mais de uma loja, por exemplo, você vai ter que fazer isso mais de uma vez.
Então você vai ter que ter um pouco de cautela. Sempre lembrando que você já vai ter nas mãos o seu controle que você fez no primeiro passo e mais ainda o dinheiro que você já conseguiu fazer através de renda extra vendendo usados. Então é importante que, se você tiver, por exemplo, uma quantia muito significativa, que você já parta logo para negociação, entendendo que você vai pedir ali algum tipo de desconto e que esse desconto seja o mais generoso possível, principalmente abatendo o maior número de juros possível, que isso vai fazer com que você consiga sobrar dinheiro para você pagar as outras dívidas. Esse passo ele pode te gerar um pouco de desgaste físico e também emocional, até porque quando você está devendo, você já está ali numa situação emocional um pouco abalada. E aí tem alguns bancos, alguns fornecedores que são um pouco rígidos na hora da negociação, porém também tem outros que são um pouco mais flexíveis. Então você tem que ter um pouco de sabedoria, um pouco de paciência e não se desesperar e tentar sempre saber quais são os critérios que ali eles estão te oferecendo, se, por exemplo, paga parcelado ou não, se você consegue refinanciar, ou se você pagando à vista você consegue algum tipo de desconto. Você tem que colher, esse é o principal objetivo, você tem que colher o máximo de informações que aquela instituição está te dando para que você quite aquela dívida e, a partir dessas informações, você, ali dentro da sua realidade, você entender quais são as melhores decisões que você vai tomar para que você consiga, é claro, quitar o máximo de dívida possível no menor tempo possível. O último passo é o pagamento. A minha orientação é que você tenta aí pagar o máximo de dívidas possível no menor tempo possível. É claro que tem algumas dívidas que eu sei que você não vai conseguir pagar à vista, por exemplo, e aí você vai ter que parcelar, refinanciar, e não tem nenhum problema nisso. O ideal é que você sempre comece pelas dívidas menores, porque elas vão te gerar um pouco menos de recurso, e cada dívida que você paga vai te gerar uma confiança para você pagar as dívidas maiores. E o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui prático. Suponhamos que você conseguiu aí R$ 2.000 para efeito didático. Você tem um fornecedor que justamente você deve a ele R$ 2.000. E aí você tem outros 5 fornecedores que você deve R$ 400, ou seja, 4 vezes 5 vai dar 2.000 também. O que você pagaria ele primeiro? A minha orientação é que você pague esses 5 fornecedores de R$ 400. Por quê? São 5 pessoas a menos que você vai ter que ligar, negociar, são 5 pessoas a menos que vai ter ali para te cobrar. Isso é importante, porque essa dívida de R$ 2.000, depois você pode negociar ela com calma. Então veja, quanto menos dívida você tiver, melhor para o seu emocional e também melhor para o seu orçamento, porque você vai ficar ali simplesmente com uma dívida só, e essa dívida que você ficar ali, você pode ali depois tentar negociar, tentar parcelar, fazer com calma. Agora, se você faz do contrário, você paga uma dívida grande e as menores você deixa para trás, você vai ter ali mais 5 pessoas ali todo dia te ligando, te mandando WhatsApp, te mandando e-mail, causando um pouco de estresse ali no seu cotidiano. Então, recapitulando, você vai fazer o primeiro passo ali, que é o mapeamento das dívidas. O segundo passo, você vai estabelecer um tempo ali para que as dívidas sejam pagas. O terceiro passo é o passo de você, é a hora de você acumular dinheiro, ou seja, fazendo renda extra ou vendendo usados. O quarto passo também muito importante, que é a negociação, é o momento ali que você vai entender como que você vai ali agir mediante ali aquelas dívidas. E o quinto e último passo é o pagamento propriamente dito. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aí o seu like, os seus comentários aqui abaixo e também compartilhe para que ele possa aí ajudar mais pessoas. Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.